Para os fascistas, o imperador Frederico II de Hohenstaufen havia colocado temas como a razão do Estado e tirania na Idade Média, que eram caros a Benito Mussolini. Numa carta enviada pelo historiador Ernst Kantorowicz para o poeta Stefan Georgi, em 30 de abril de 1929, ele conta que os fascistas proclamaram Frederico II como pai da Itália imperial e precursor do Dulce. O historiador Martin Roel conta que durante a década de 20, os historiadores da Itália fascista glorificavam Frederico II principalmente como um antagonista da teocracia e papado, prenúncio de uma unificação italiana e, primeiro teórico da razão de ser tirânico. O imperador Frederico II viveu em guerra contra a Igreja Católica, tanto que ele foi excomungado 8 vezes pela Igreja. Papa Gregório IX, na encíclica Ascendit de Mare, em 1 de julho em 1239, a que supostamente teria sido escrita pelo cardeal Ranieri de Viterbo, conta que Frederico II de Hohenstaufen proferiu essa blasfêmia, abre aspas, afirmado abertamente que, para usar suas palavras, o mundo inteiro foi enganado por 3 impostores, Jesus Cristo, Moisés e Maomé, 2 dos quais morreram em glória, enquanto Jesus morreu na cruz. E teve a audácia de afirmar em voz alta, ou melhor, de mentir que é loucura acreditar que uma virgem pariu o Deus Criador da natureza e de todas as coisas. Fecha aspas. Gregório IX chamou Frederico II de anticristo, por isso, quando Frederico II morreu, pensaram que ele voltaria a reinar de novo em 1000 anos. Na propaganda dos guelfos ele era retratado como islâmico ou ateu. Também de acordo com o historiador Salim Beni de Adão, ele era ateu. Esse historiador o descreveu assim, abre aspas, ele era um pestífero, amaldiçoado, cismático, herege, epicurista, corruptor de todo o mundo, porque semeou nas cidades italianas tanta semente de divisão e discórdia, que dura até hoje. Fecha aspas. O historiador Ibal Jalzi o descreveu, abre aspas, ruivo, calvo, míope. Um materialista que sempre zombou do cristianismo. Fecha aspas. Frederico II se criou em Palermo, a cidade mais cosmopolita da Europa, logo, foi exposto aos cristãos, sejam católicos ou ortodoxos, judeus e islâmicos. Ele se interessou pelos judeus sicilianos, os quais ele empregou na sua corte no reino da Sicília para traduzirem obras gregas e árabes. Também convidou o judeu Jacob Anatoli na sua corte na Sicília. Trocava correspondência com o filósofo islâmico Ibn Sabin, que escreveu o texto Questões Sicilianas para responder a 5 questões que lhe haviam sido colocadas por ele. Quando criança teve muito acesso à filosofia que qualquer outro jovem de sua época, logo, certamente conhecia o paradoxo de Epicuro, muito usado por ateus até hoje. Provavelmente ele entendia dos conceitos da filosofia como materialismo e idealismo. Ele também foi ensinado sobre os preceitos do cristianismo, judaísmo e islamismo por monges, rabinos e imãs. Frederico II chegou a fingir se converter em islâmico. Ele queria introduzir o islamismo na Europa. Ao mesmo tempo que introduzia costumes islâmicos na Itália, as infectava de livros ímpios. Ele concordou em organizar a Quinta Cruzada, mas não participou dela, por isso, foi excomungado pelo Papa Honório III, já a Sexta Cruzada ele adiou várias vezes, e por isso, foi excomungado por Gregório IX em 1227. Foi ele quem maquinou a perda de Damiette. No Tratado de Jafá de 1229, ele concedeu liberdade religiosa para os islâmicos. Ele contratou islâmicos como seus guarda-costas. Na Constituição de Melfi em 1221, onde ele alistou islâmicos no seu exército. Em 1224, ele acusou os lombardos de heresia para justificar que seus soldados islâmicos os roubassem e matassem. Para se pagar de protetor da igreja, ele matou muitos cristãos que eram hereges, ou pelo menos, que ele acusava de hereges. Em 1220, ele promulgou uma lei onde condenava os hereges à infâmia perpétua, os exilava, tirava seus direitos civis e confiscava seus bens. Foi ele que introduziu a Inquisição na Sicília, promulgando a Constituição, em Consulita em Tunicum, em Palermo, onde ordenou que os hereges junto com os islâmicos e judeus pagassem taxas de sufrágio para seus inquisidores. Por ele acusar pessoas de heresia para poder roubá-las e matá-las, Gregório IX fundou a Inquisição Papal nas suas bulas, excomunicamos e anatematizamos Ilicea decapiendos, em 1231 e 1233. Com certeza, Frederico II era um homem à frente de seu tempo, mas, no pior sentido dessa palavra. Ele já era absolutista, cientificista e humanista na Idade Média. Ele tornou o reino da Sicília uma monarquia absoluta. No reino da Sicília, em 1221, ele promulgou os Assises de Messina, que como a Constituição de Melfi que ele promulgou em 1231, fortaleciam o poder do rei e diminuíam os poderes dos senhores feudais. Embora a Constituição de Melfi considerasse a heresia como crime, atribuía plena autoridade legal à coroa em todos os assuntos civis, criminais e eclesiásticos, mal mencionando o papado. E a Constituição de Melfi submetia o clero católico aos tribunais comuns, além de os privar de julgar hereges, os proibir de adquirir terras e forçá-los a vender heranças. Ele também extenuou os reis com seus manifestos habilmente redigidos por Pedro de Vignes, que era chefe de seus escribas. Nesses manifestos, Frederico II se apresentava como defensor dos reis, um vingador de Deus que desejava impedir que a igreja se perdesse. Ela se achava, segundo ele, esmagada pelo poder e pelas riquezas, por isso, ele como imperador deveria aliviá-la desses bens perniciosos. Ele dizia, abre aspas, quando os papas levam a vida humilde e apostólica, nesse tempo eles veem anjos, curam os doentes, ressuscitam mortos e submetem os reis, não pelas armas, mas pela santidade. Fecha aspas. Ele chegou a escrever nesse sentido para São Luís IX da França lhe pedindo para trabalhar com ele para livrar a igreja do peso do poder temporal. Ele seguiu os passos de seu avô, Rogério II, que encheu a corte da Sicília de cientistas. Como a corte de seu avô, a sua ostentava botânicos, zoólogos e astrônomos competentes. Jacob Anatoli, que fazia parte de sua corte siciliana, traduziu textos científicos árabes, em particular, as obras do filósofo islâmico Averroes. Também traduziu o pensamento do enciclopedista judeu, Judá ben Salomão Cohen. O quintal de Frederico II tornou-se um importante centro da ciência. Os jardins do Genoar, o vasto parque real, incluíam um extenso zoológico.
Esse seu zoológico em Palermo ficou muito famoso em sua época pela quantidade de animais exóticos que tinha lá. Lá ele tinha um urso de estimação, que ele deixava sem comer por 3 dias só para mandar pessoas com as quais ele tinha problema para seu urso devorar. Já a observação dos astros era possível na torre do seu Palácio Real, onde o planeta não Ceres foi observado pela primeira vez séculos depois. E a sua Constituição de Melfi reflete uma lei natural no sentido humanista da palavra. E o Frederico II também acolheu em sua corte os trovadores hostis à igreja. Em 1221, Frederico II fundou a Universidade de Nápoles como uma universidade secular, ou seja, não religiosa, numa carta régia em total distinção com as escolas monásticas da época. Ele com sua Constituição de Melfi garantia a igualdade de todos os cidadãos perante a lei e proteção do meio ambiente contra materiais perigosos. Também com essa Constituição ele anulou os privilégios de Gênova e Pisa, impôs monopólio estatal sobre seda, ferro e grãos, aprovou o divórcio e fez o desarmamento. Após atacar as cidades-estados da Liga Lombarda, que eram vassalas do Papa, ele foi excomungado de novo por Gregório IX em 1239. Frederico II reagiu expulsando pregadores católicos na Lombardia e nomeando seu filho, Enzio da Sardenha, para o cargo de vigário imperial no norte da Itália. Ele também nomeou Exélino da Romano e Uberto Pallavicini como seus vigários imperiais no norte da Itália, onde eles perseguiram os católicos e protegeram os cátaros. Por isso, os cátaros de Cremona, Verona e Piacenza eram fiéis a Frederico II. Em pouco tempo, seu filho Enzio anexou o ducado de Spoleto e Emília-Romanha, que eram nominalmente parte dos estados pontifícios. Já Frederico II, em dezembro desse ano, invadiu a Toscana, entrando triunfalmente em Foligno e Viterbo, de onde ele pretendia partir à conquista de Roma para restaurar o antigo esplendor do império, mas ele voltou para o sul da Itália, saqueando Benevento, uma possessão papal. Após incorporar em seu império a Lombardia e Toscana depois da derrota da Liga Lombarda em 1239, Frederico II propôs anexar igualmente os estados pontifícios para prosseguir seu domínio em toda a Itália. Para o norte, Frederico II capturou Ravenna e Faenza, com apoio dos gibelinos da Forli, que receberam dele como sinal de gratidão pelo apoio, permitiu acrescentar o brasão de águia dos Hohenstaufen em Forli, além de conceder demais privilégios para essa cidade. Papa convocou um concílio, mas os gibelinos de Pisa boicotaram, capturando cardeais e prelados que se encontravam num barco partindo de Gênova para Roma. Frederico II pensou desta vez o caminho para Roma estava aberto, dirigindo novamente as suas forças contra o Papa, deixando para trás cidades arruinadas e queimadas da Grottaferrata e Úmbria. Então ele marchou sobre Roma, obrigando assim Gregório IX a fugir, e se elevou a senhor dos estados pontifícios. Mas em 22 de agosto de 1240, Gregório IX morreu e Frederico II declarou diplomaticamente que estava lutando contra o Papa, não contra a Igreja. Para mostrar que estava lutando somente contra esse Papa, não contra a Igreja, ele retirou suas tropas, e libertou 2 cardeais da prisão em Capua. No entanto, nada mudou nas relações entre o Papado e o Império, pois as tropas romanas assaltaram a guarnição imperial em Tivoli. Como retaliação, Frederico II rapidamente alcançou Roma. Esta situação ambígua repetiu-se em 1242, em 1243, embora vãs, estas expedições permitiram Frederico II capturar os tesouros da Igreja Católica nas cidades em que passava. Em 25 de junho de 1243 foi eleito o Papa Inocêncio IV, um membro da família imperial, com familiares do lado de Frederico II. Por isso, ele ficou inicialmente satisfeito com a eleição de Inocêncio IV, sem suspeitar que ele viria a ser o seu inimigo mais feroz. No mesmo ano, iniciaram conversações de paz, mas Viterbo rebelou-se, por instigação do cardeal Ranieri. Frederico II não podia perder esta praça forte próxima de Roma e lançou o cerco de Viterbo. Inocêncio IV convenceu a retirar as tropas, mas Ranieri de Viterbo mesmo assim atacou mortalmente a guarnição imperial em 13 de novembro. O novo Papa era um diplomata e assinou um tratado de paz com Frederico II, mas Inocêncio IV mostrou rapidamente a sua verdadeira face de Guelfo e, juntamente com a maioria dos cardeais, fugiu em navios genoveses para a República da Ligúria. O seu objetivo era chegar a Lyon, onde um novo concílio teria início em 24 de junho de 1245. Então, Inocêncio IV destituiu Frederico II como imperador do Sacro Império Romano Germânico, caracterizando-o como, abre aspas, amigo do sultão da Babilônia, com costumes de sarracenos, mantendo um harém guardado por eunucos, como o cismático imperador de Bizâncio, em suma, um herético. Fecha aspas. Inocêncio IV definia os seus manifestos redigidos pelo chefe de seus escribas para os reis como, abre aspas, o absinto açucarado pelas sereias. Fecha aspas. E Inocêncio IV aceitou um debate diante dos reis, onde ele sustentou o direito anterior e superior do Papa contra as pretensões ilegítimas do poder temporal. Colocou claramente a questão, tal qual o papado, que não tem nada a ocultar, sempre a colocou em face no mundo. Inocêncio IV disse que Jesus Cristo, o verdadeiro sacerdote, refundou, nas mãos de São Pedro, não somente o principado sacerdotal, mas ainda um principado real, e lhe confiou as rédeas dos 2 impérios. Inocêncio IV diz, abre aspas, então foi abolida a tirania, esse governo sem freio, que antes era geral sobre a terra. Constantino abdicou nas mãos da Igreja. Ele recebeu da Igreja, em troca, o título autêntico do poder cristão. Fecha aspas. Inocêncio IV acrescenta que o poder da espada deriva da Igreja. Na coroação do imperador, a Igreja lhe dá a espada, logo, a Igreja tem o direito de dizer e repõe a sua espada na bainha, quando, portanto, o imperador, em vez de cortar o joio, corta os galhos férteis. Em vez de proteger os inocentes, protege os malfeitores, ele prevarica. E não é usurpação, é caridade retirar-lhe a espada pelo uso da qual ele perde insensatamente o mundo e sua alma. Tal foi a linguagem do Papa aos reis. Em outras palavras, o Papa fez notar que Frederico II, tão abundante em falsidade sobre os perigos com que a autoridade legítima e desarmada da Igreja ameaça os príncipes, tinha grande cuidado em silenciar sobre as pretensões dos imperadores ao domínio universal. Era o fato presente. Frederico II e seus juristas davam aos soberanos apenas o título de reis provincianos.
De acordo com eles, no mundo havia apenas províncias do Império. Por isso, talvez Inocêncio IV tenha chamado de antecessor do Anticristo. Então Inocêncio IV propõe para Heinrich Raspe, o senhor da Turíngia, a coroa imperial e pôs em marcha um complô para assassinar Frederico II e Enzio, com apoio do seu cunhado Orlando de Rossi. Os conjurados, no entanto, foram desmascarados pelo conde de Caserta. Então, a cidade de Altavilla Irpina onde eles tinham se escondido foi arrasada e os implicados foram cegados, mutilados e queimados vivos ou enforcados. Uma tentativa de invadir a Sicília, liderada por Ranieri, foi impedida em Celo por Marino de Éboli, que era vigário imperial de Spoleto. Inocêncio IV enviou grandes somas de dinheiro para a Germânia a fim de boicotar Frederico II e os arcebispos de Mogunça e Colônia chegaram a declarar Frederico II deposto e, em maio de 1246, Heinrich Raspe foi eleito rei. Em 5 de agosto, ele com o dinheiro do Papa derrotou uma divisão de Conrado IV, filho de Frederico II, perto de Frankfurt. No entanto, Frederico II fortaleceu sua posição no sul da Germânia, adquirindo o Ducado da Áustria, cujo titular tinha morrido sem deixar herdeiros. Um ano mais tarde, Heinrich morreu também, sendo sucedido por Guilherme II, que era conde da Holanda. Frederico II conseguiu controlar as passagens pelos Alpes Orientais, a caminho de Lyon, onde ele esperava resolver finalmente sua disputa com o Papa. Por seu lado, Inocêncio IV pediu proteção para São Luís IX, mas, como ele era amigo de Frederico II, acreditava no seu desejo pela paz. O exército papal, comandado por Ottaviano degli Ubaldini, não conseguiu chegar à Lombardia, e Frederico II, acompanhado por seu enorme exército, realizou a Dieta de Turim. Inocêncio IV convocou o primeiro concílio de Lyon em 1244 por estar sendo ameaçado por Frederico II. Inocêncio IV utilizou esse concílio ecumênico para excomungar e depor Frederico II. Nele, o Papa o declarou perjuro e sacrílego. Na abertura desse concílio em 28 de junho de 1245, após se cantar Veni Creator, Spiritu, o Papa começou pregando sobre as 5 chagas da Igreja e as comparou com suas próprias 5 mágoas, com o comportamento podre de alguns clérigos e leigos, com a insolência dos islâmicos que ocuparam a Terra Santa, com o grande cisma de Oriente, com a crueldade dos tártaros, e com a perseguição contra a Igreja feita por Frederico II. Na segunda sessão do concílio, em 5 de julho do mesmo ano, o bispo de Calvi junto com o arcebispo espanhol atacaram o comportamento de Frederico II. E na sessão seguinte do concílio, em 17 de julho, Inocêncio IV proclamou a deposição de Frederico II, que foi assinada por 150 bispos. Os frades dominicanos e franciscanos foram encarregados de publicá-la. Em junho de 1247, Parma expulsou os funcionários imperiais e se aliou com os guelfos. E assim, Frederico II perdeu na Batalha de Parma. Na Itália, sua imagem permaneceu negativa devido à propaganda papal. Só na unificação italiana ele começou a ser celebrado como pai da pátria gibelina na luta pela unificação nacional.